Doutora Maria Faioc, o pessoal está reclamando muito que não consegue mais o LOAS, BPC. Qual é a bronca? Olha, Medeiros, realmente é uma complicação, porque a gente acabou de presenciar um pente fino que cortou quase 50% dos LOAs, né, dos BPCs, dos benefícios de prestação continuada, e isso foi histórico, porque nas edições passadas a gente viu cortes, mas não cortes tão grandes assim, né, um percentual tão grande como esse. As pessoas estão relatando realmente que elas estão tendo dificuldades até em conseguir cumprir os requisitos para poder dar entrada no LOAS. Por exemplo, ir no CRAS, né, e fazer a atualização no CadÚnico. As pessoas estão relatando, por exemplo, que ficam meses tentando atualizar os dados na base, né, do CadÚnico e não conseguem. Então, há uma preocupação muito grande, porque cortes ocorreram, pessoas tentando voltar a receber o LOAS, outras pessoas que precisam relatam que não estão conseguindo marcar perícia, quando é caso ali de deficiência, outras pessoas não conseguem comprovar ali a miserabilidade, porque o INSS exige uma documentação absurda. Então, muita gente realmente reclamando, até porque a gente está na era dos bots, né? Hoje a pessoa dá entrada no benefício na Previdência e esse benefício é analisado por robô. Não tem mais ali um funcionário para verificar com mais atenção. Então, qualquer probleminha, o robô indefere o pedido e a pessoa se vê obrigada a entrar na justiça ou entrar com o recurso. Realmente, hoje, para conseguir o LOAS, a pessoa tem que ter uma atenção muito detalhada, né, a toda a documentação, seja para provar a miserabilidade, né, lá 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, seja para apresentar a documentação para provar que é deficiente, no caso dos deficientes, e também documentação que comprove ali aquele grupo familiar, porque muitas vezes o INSS se apega ao fato, por exemplo, de um idoso ter vários filhos e querer que esses filhos, né, apresentem ali a sua documentação de renda para compor, né, esse grupo familiar. Só que a gente sabe que, na realidade, muitas vezes esses filhos não compõem o grupo familiar mais daquele idoso. Muitas vezes os filhos nem mais são localizados pelos pais. Então, os idosos também estão enfrentando grande dificuldade. E hoje a gente tem um outro fenômeno, no caso do BPC LOAS, que são para os portadores do TEA, do transtorno do espectro autista. Pessoas, né, relatando, muitas mães, muitos pais, que não estão conseguindo o BPC para os seus filhos, porque muitas vezes o perito entende que a classificação ali, o nível de autismo não é um nível tão grave, não é um grau tão elevado para concessão do benefício. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes, mesmo sendo um grau leve de autismo, por exemplo, essa criança ela precisa de tratamento, ela precisa ir diariamente fazer as terapias, passar por perícias, passar por consultas médicas e exames para que ela possa fazer adequadamente o tratamento. E muitas vezes esses pais abrem mão da vida profissional para acompanhar essas crianças. E isso não está sendo observado pela Previdência. Então também está crescendo muito aí o número de ações contra o INSS por causa dos portadores do transtorno do espectro autista. Então é muito importante para as pessoas que estão pleiteando o BPC LOAS por idade ou principalmente por deficiência, se munir de informações e documentação que seja hábil a provar, né, essa condição para receber o benefício. O que seria isso? Exemplo, para provar a condição financeira, que aquela família é uma família de baixa renda, que as pessoas no grupo familiar, ou seja, as pessoas que residem naquela casa da pessoa que vai pleitear o benefício, a renda média por pessoa não é superior a 1/4 do salário mínimo. Então tem que ter essa documentação para provar isso. Ou uma carteira de trabalho dizendo que um pai ou uma mãe está desempregado, ou a carteira com o salário registrado e que esse salário dividido pelas pessoas não ultrapassa o limite da lei. Se é, por exemplo, portador do espectro autista ou de qualquer outra deficiência, que tenha em mãos laudos, relatórios, exames, comprovação de tratamento, tudo isso é muito importante na hora de fazer a perícia. E sim, no final, não conseguiu o benefício, porque está muito mesmo difícil, o INSS está negando, os robôs não querem nem saber, simplesmente acabam negando tudo,
sempre procurar ajuda jurídica especializada, né? Porque eu gosto muito de falar que, às vezes, né, eu fico até um pouco chateada de ouvir alguns conselhos. Tem gente que fala assim, vai lá no juizado, lá não precisa de advogado, lá você consegue sozinho. Só que não é bem assim. A gente não pode esquecer que do outro lado ali da mesa do juiz, né, brigando com você, vai estar ali um procurador do INSS, uma pessoa qualificada, estudada, que vive e respira a lei previdenciária, sabe de tudo. E se você estando sozinho, sem algum apoio, a sua chance de conseguir o benefício é muito baixa. Então é muito importante, mesmo que hoje a gente tenha os juizados especiais, onde a pessoa pode, num primeiro momento, ir sem advogado, isso é muito temerário, isso é muito preocupante, porque essa pessoa vai estar enfrentando um gigante. Ela vai estar enfrentando ali um batalhão de procuradores, né, do INSS. Então, sempre lembrar disso, né, procurar ajuda jurídica especializada, seja com um advogado particular, seja com a defensoria, mas nunca ir sozinho, porque hoje a realidade do INSS está sendo essa.